Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 5 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre economia e política. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o nosso programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Presidente, não há outra forma de começar o programa senão repercutindo a sessão do STF, que acabou de madrugada, com voto de desempate da ministra Carmen Lúcia e que negou o habeas corpus do presidente Lula. O que isso representa para a política, para a economia e para a justiça? Bom, eu creio que perante a justiça e todos nós somos iguais, não é? Não há distinção entre os brasileiros. E dessa forma há uma demonstração que as instituições brasileiras estão funcionando. Todo mundo tem seus direitos individuais, mais uma vez provado, julgado, tendo direito a um julgamento, à defesa e havendo uma condenação, cada um paga pelos seus atos, pelos seus erros. Então eu creio que é o assunto do presidente Lula, o presidente Lula está condenado. Não é? E também não sinto prazer nenhum de condenar várias vezes a mesma pessoa. Então eu vejo que a justiça brasileira já o condenou em segunda instância. Ontem foi negado pela Suprema Corte Brasileira o habeas corpus. Então, o caminho que deverá ocorrer está natural, está previsto na legislação brasileira. Eu creio que esse assunto é um assunto que nós temos que, vamos dizer, quase que virar a página. Já está na hora, né, presidente? Está na hora, porque o Brasil tem outras prioridades. Nós não podemos ficar por conta e ficarmos curtindo também o desespero e o desalento, né? O desalento das pessoas. Então, olhar para frente, o tema Lula, eu acho que a justiça cuidou, era um papel da justiça, foi condenado e, enfim. Agora cumpre-se, né? E cumpre-se, exatamente. Falando um pouquinho de economia, a nossa economia, ela está de fato reagindo? Saímos daquele olho do furacão? Não tem dúvida nenhuma. Veja que a economia brasileira em 2015, 2016, teve queda de acima de 3% nos 2 anos. Acumulamos 14 milhões de desempregados, sim. A inflação estava em alta, os juros estavam em alta, a indústria estava caindo 7%, 8%, enfim. A partir do ano passado, já houve uma parada de piora e uma pequena melhora. O crescimento da economia foi de 1%. E a previsão para esse ano é 3%. Nitidamente, a gente sente que há uma recuperação, não só na indústria, mas no comércio, na agricultura, nos serviços. Quando a gente fala assim, as pessoas podem entender, puxa vida, o Scaff está falando que está bom, mas eu estou aqui sofrendo. Eu ainda estou desempregado. Meu negócio ainda está difícil. Eu não estou dizendo que está bom. Eu estou dizendo que, apesar de a gente ainda estar debaixo de uma tempestade com mais que 12 milhões de desempregados, sim. Mas nós tínhamos 14. Então, houve uma redução. As empresas estavam em dificuldade, mas melhoraram. É inconteste que a situação de hoje é muito melhor do que a situação que nós estávamos há 6 meses atrás, há um ano. E eu garanto que dentro de 6 meses a situação estará melhor do que a de hoje. Então há uma melhora sim na economia real, medida em setores do ano passado, por exemplo, setor de eletroeletrônico, setor de automobilístico, tiveram reações positivas e graças a Deus estava na hora também de uma recuperação e é lógico que a gente sofre com um desempregado. Imagina então, 12 milhões hoje, 12 milhões significa muita tristeza ainda, mas quando a gente sente que está no caminho certo, o caminho que as coisas estão melhorando, já é um alento. Então é isso que está acontecendo, sem dúvida nenhuma a economia está recuperando. Inclusive, segundo o levantamento da própria Fiesp, demonstrou que a atividade da indústria cresceu 0,8% no mês de fevereiro. Qual o principal segmento que encabeçou esse crescimento? O setor automobilístico teve um destaque nisso aí. Eu diria que foi um dos setores que teve destaque nesse crescimento do início do ano. Falando em retomada de emprego, apesar dos 12 milhões de empregos, a reforma trabalhista ela surgiu, foi aprovada
justamente com a principal justificativa de que seria mais fácil a abertura de postos de trabalho. O senhor divide dessa opinião, comunga dessa opinião? Não tem dúvida, né? Imagine a gente viver em 2018 com leis da década de 40. Imagine a gente viver no momento em que estamos na quarta revolução industrial do mundo. Nós estamos vivendo aí a era da inteligência artificial, da realidade virtual, sendo proibido trabalhar em casa. A legislação proibia trabalhar em casa. Quebrar férias, né? Você não poder gozar suas férias em 3 vezes, fosse da sua conveniência, da conveniência da sua família, enfim. Então, essa modernização que houve na legislação trabalhista, ela é muito positiva. E quando você tem uma modernização, quando você tem uma atualização, quando você tem um destravamento, desengessar uma situação que era toda cheia de amarrações, você estimula o emprego, não tem a menor dúvida. E também havia uma verdadeira fábrica de reclamações trabalhistas. Nós tínhamos 4 milhões... Virou uma indústria, né? 4 milhões de reclamações trabalhistas por ano. Isso não se via em nenhuma parte do mundo. Se colar, colou, com direito, sem direito, enfim. Alguns maus profissionais orientavam aí de uma forma negativa. E hoje não, hoje há uma responsabilidade, há um custo de sucumbência. Isso despencou essa questão das reclamações sem fundamento. Quem tem direito deve reclamar sim. Claro. Se tiver um erro, deve ser corrigido. Agora, virar, como você falou, uma indústria de reclamações, isso daí assustava os investimentos. E no momento que você tem mais segurança jurídica, você estimula o investimento, você estimula a geração de emprego. Então, não tem dúvida nenhuma que a modernização da legislação trabalhista, ela foi boa para o Brasil, ela foi boa para as pessoas, para o trabalhador, para as empresas e para a modernização do país também. Assim como a regulamentação da terceirização, nós temos que lembrar que também foi um avanço. Sim. O serviço terceirizado no Brasil, nós temos em torno de 12 milhões de trabalhadores seletistas, com carteira assinada, terceirizados. A terceirização no mundo é vista como especialização. E, no entanto, nós não tínhamos uma regulamentação. Não dava segurança ao trabalhador terceirizado e não dava segurança jurídica às empresas. Ao empregador. Com a regulamentação, gerou uma situação de segurança jurídica às empresas, de segurança ao trabalhador, ou seja, foi um ganha-ganha, o Brasil ganhou com isso. Então, essas reformas, elas são necessárias, algumas aconteceram, como essas duas que nós citamos. Eu diria que o teto de gastos públicos também foi uma reforma, porque o governo gastão, pesado, que desperdiça, que tem roubo, enfim, ele se autolimitou. Claro. Assim como qualquer dona de casa, assim como no seu orçamento, no meu, das nossas famílias, das nossas empresas, desta empresa que está aqui, que nós estamos aqui hoje conversando, da dona de casa, enfim, todo mundo tem sua conta. E ela tem que fechar, né? Tem que fechar. Tem uma receita Exato. E tem uma despesa. Não pode ter a despesa mais que a receita. A gente não pode gastar mais do que ganha, né? E os últimos 10 anos dos governos petistas gastaram em torno de 6% acima da inflação. Resultou numa dívida de 4 trilhões de reais do governo federal, que resulta o custo de juros anuais de 500 bilhões de reais, que podia estar indo para educação, podia estar indo para saúde, podia estar indo para segurança, enfim. Então, conclusão, o teto de gastos, o governo aprovou uma lei se autocontrolando, ou seja, ele está limitado a gastar com base na inflação do ano anterior. Então, isso também foi positivo. E outras questões, como a lei do petróleo, reforma do ensino médio, enfim. E faltaram algumas reformas. A Previdência e a tributária foram reformas importantes. A reforma da Previdência, muitas pessoas, houve muita divulgação errada e parece assim um prejuízo para o aposentado. Sim. É o inverso. É essa tal da conta da dona de casa. Você tem 10 que entra, não pode sair 11. Na Previdência, sai 20. Entra 10, sai 20. Uma hora a conta estoura. E se a conta estourar, você não vai ter recurso para pagar os aposentados lá adiante, daqui a alguns anos. E então, o Brasil está envelhecendo, né? E o Brasil está envelhecendo. Então, o que nós precisamos é fazer essa conta fechar de forma responsável para preservar o interesse dos aposentados. E a reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é uma complicação. São muitos impostos, é caro para cobrar, é caro para pagar, além das alíquotas altas, além da carga tributária, prazos curtos,
também é uma burocracia tremenda, tem que haver uma modernização nisso. E é isso que nós esperamos, que na primeira oportunidade a gente retome no Congresso Nacional com essa pauta para que a gente complete as reformas estruturais necessárias para o Brasil, vamos dizer, passar a barreira de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo. Né? Já está na hora, né? Aliás, estamos atrasados, né, presidente? Bastante. Nesse sentido. Essas reformas deveriam ter ocorrido, talvez, há décadas, né? Mas antes tarde do que nunca. Não adianta a gente chorar leite derramado, olhar para frente e fazer. Né? Um outro ponto muito polêmico das novas leis trabalhistas está diretamente ligado ao fim da obrigatoriedade das contribuições sindicais. Como é que a Fiesp organizou o seu fluxo com essa não obrigatoriedade mais do depósito, do desconto de um dia de trabalho? Olha, você sabe que no caso da Fiesp não é um dia de trabalho, porque nós, como são sindicatos patronais, é um percentual que era pago, um valor que era pago pelas empresas, era um imposto sindical às empresas. Não tem dúvida que era uma receita importante. Só que na vida nós temos que ter coerência. Eu fui sempre um defensor e lutei muito para não haver aumento de impostos. Lançamos até a campanha do Pato em 2015, Exato. Colhemos 1.200.000 assinaturas, fomos contra qualquer tipo de aumento de impostos, evitamos, eu diria, por mais que uma dúzia de vezes, de 2015 para cá, ameaças de aumento de impostos, beneficiando pessoas físicas, jurídicas, da indústria, do comércio, da agricultura, enfim, profissionais liberais. Enfim, nós sempre tivemos claramente uma resistência ao aumento de impostos. Por acreditar, não é que um país não tem que ter impostos, mas por acreditar que no Brasil já existe imposto demais, uma carga tributária alta e serviços de má qualidade. Pois bem, nós não poderíamos ser incoerentes de quando discutir o imposto sindical, que era uma receita da Fiesp, dos sindicatos que compõem a Fiesp, aí é diferente, aí nós temos interesse. Então a Fiesp, por unanimidade, decidiu, nos seus fóruns internos, no seu conselho, que nós éramos contra o imposto sindical. Parece até uma coisa incoerente, mas como? Nós dependemos uma parte da nossa receita do imposto sindical? Fomos contra, sim. Por unanimidade, tomamos essa decisão. Fizemos um manifesto que foi publicado em todos os jornais do país e fizemos uma pressão para derrubar o imposto sindical. E no momento seguinte, quando queriam algumas centrais sindicais, queriam um decreto para retomar uma parte e tal, nós fomos novamente contrários e, no final, conseguimos que fosse eliminado o imposto sindical. Isso é um imposto a menos nas costas dos brasileiros, das empresas. Como é que nós fizemos? Nós fizemos como faz todo mundo. Tem que se readequar. Não é? E não foi só por causa do imposto sindical. Ao longo desses 3, 4 anos, nossas entidades, a Fiesp, o SESI, o SENAI, todas as entidades tiveram suas receitas diminuídas pela queda da atividade industrial, enfim, a indústria é que sustenta essas entidades todas. E nós, inúmeras vezes, nos reinventamos. Isso é moderno. Nós temos que nos reinventar toda hora, nós temos que nos reestruturar toda hora. Né? Exatamente. Aliás, vamos ter aqui no mês de maio, de 14 a 18 de maio, no Senai, em Santos, desafio de ideias. O que é o desafio de ideias? É o momento. Essas palavras definem o momento que nós estamos vivendo. Todo dia tem que ser um desafio de ideias. Nós não podemos nos acomodar naquilo que nós estamos acostumados. O mundo está sofrendo, Natália, uma grande transformação. Sim. Eu estive no Vale do Silício no final do ano passado e fui a uma universidade chamada Singularity. E nessa universidade, os estudos deles mostram que os próximos 100 anos vão ter de transformações o equivalente a 20 mil anos passados. Ou seja, o que precisou 20 mil anos no passado vão acontecer nos próximos 100. Eu te confesso que como talvez a gente não esteja vivo daqui a 100 anos, mas se você pensar daqui a 10 anos, se 100 equivale a 20 mil, 10 anos, no mínimo, são alguns séculos de transformação. Então, é um desafio de ideias. É uma velocidade tremenda. Então, nós temos que nos reinventar toda hora, nós temos que encontrar novos caminhos, renovar, buscar soluções, enfim. E eu estava te dizendo que no Senai, esse mês aqui em Santos, vai ter isso. 2 empresas jogam um desafio para vários grupos
de problemas que tem no setor produtivo, nas linhas de produção, e esses grupos discutem, grupos que se conhecem na hora. Pessoas de diversos tipos de formação e visões diferentes, não só da indústria, de vários tipos de profissionais, segmentos diferentes, e se juntam e ficam o dia inteiro estudando uma solução para aquele problema. E você precisa ver, a gente tem feito isso em outros cantos do Estado, precisa ver o resultado. Quantas soluções criativas, Quantas soluções criativas de empresas altamente bem estruturadas e que têm esses problemas muitas vezes como crônicos e, de repente, um grupo de jovens há mais tempo, de menos tempo, não importa, foram lá e tiveram uma receita, uma solução para aquele problema. Então, é muito interessante. Esse é o desafio do momento, né? É a gente pensar a questão da modernização das cidades e o aprimoramento da administração pública, né, presidente? Mas aí você colocou bem. Quando a gente fala da quarta revolução industrial, o nome é quarta revolução industrial. Dá uma impressão que é uma revolução dentro da indústria. É uma revolução na vida de todos nós. Todos nós. Nos costumes, na vida pessoal, da familiar, dos profissionais, das empresas. É uma revolução geral. Hoje, nós temos um costume, há 20 anos não existia, há 10 anos também não. Você pega o seu celular, à noite põe para carregar, de manhã tira da tomada, põe no bolso e através desse aparelhinho você fala, filma, grava, tudo. Entra na internet, sabe tudo que acontece no mundo, manda mensagem, faz tudo que você pode fazer. Isso não existia. Os costumes, em algumas partes do mundo tem hoje costumes que chega em casa, põe o carro na tomada, carrega, de manhã tira da tomada, sai com ele, uma série de mudanças. Quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, no caso do carro autônomo, pode haver um susto. Puxa, carro autônomo. Se eu fosse motorista, carro autônomo, o que significa? Que vai acabar minha profissão. Olha, o carro autônomo, ele tende a acabar, pode levar uns anos ainda, 10 anos, 15 anos, enfim. Mas passa caminho, rápido. Exato, tende a acabar com algumas profissões. O carro autônomo pode acabar com a profissão de motorista. E a inteligência artificial vai acabar com outras profissões, fechar setores, mas novas profissões, Exato. Novos setores vão abrir. E o que nós precisamos? Esses profissionais precisam estar prontos e abertos para a qualificação. Para nós nos adaptarmos. A palavra-chave das revoluções industriais que tiveram durante a nossa história foi a adaptação. Sim. Lá em 1800, a máquina a vapor parecia, opa, o que vai acontecer agora? Bom, houve uma adaptação. Na virada do século, com a energia elétrica, houve uma adaptação. Com o computador, outra adaptação. Adaptação. Enfim, e agora nós estamos diante do robô inteligente. O robô não é mais aquela máquina burra que só sabia repetir e dar velocidade. Sim. Agora ele faz escolhas. E isso vai transformar muita coisa. E nós temos não que nos assustar, nós temos que enfrentar, resolver e tirar proveito disso. E tirar proveito para os brasileiros. Agora, para isso, você dizia de repartição pública. Meu Deus. Essa relação também tem que mudar, né? As pessoas estão conscientes, precisam se adaptar. Nós precisamos dar condição, o poder público, que é responsável por grande parte da educação Sim. dessas novas gerações. Hoje é crime escola que criança frequente e não aprende. É crime, porque você condena uma geração. Porque se educação sempre foi importante, agora é indispensável. O que vai dar condição básica para essa adaptação nesse momento de mudanças é o conhecimento, é a educação de qualidade. Então, você tem um papel para o setor público importante nessa questão da educação, mas também, analisando um pouco o que você comentou, e o setor público? Não adianta as pessoas se modernizarem, as famílias, as empresas. Se a gente não pensar numa remodelação desse nosso sistema que está falido, né? O setor público, as prefeituras, o governo estadual, o governo federal, Sim. são enferrujados, Sim. são arcaicos, burocráticos, cafonas e corruptos. Então, o que é necessário, realmente, é uma modernização. E, para isso, esse ano é importante. Opa! Nós estamos num ano de eleições gerais. Todos nós não podemos dar as costas para a política. Eu ouço muitas vezes, e me dá uma certa tristeza, quando alguém fala assim, não quero nem ouvir falar disso, todos os políticos não prestam, como se estivessem resolvendo o problema. Não. Na vida a gente aprende que quando tem um problema, tem que enfrentá-lo e resolvê-lo. Exato. O melhor para a solução da política, porque não tem como ter democracia sem política e não tem política sem políticos, é escolher bem as pessoas que vão nos representar
nas câmaras federais, no Senado, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais, no governo federal. E a oportunidade esse ano. Ter consciência, responsabilidade, votar com critério, não é? Para que realmente a gente tenha gente boa cuidando dos interesses do nosso país, dos nossos estados, nas representações legislativas e não só para enfrentar e acertar os nossos problemas de crises econômicas, políticas e tal, que vai se transformar em problemas menores, claro, mas para enfrentar essa grande revolução que o mundo está passando e que o Brasil tem que pegar esse trilho e se destacar nele e dar oportunidade aos brasileiros. Né? Porque qualidade e capacitação nós temos. A gente tem muita gente boa aqui dentro do nosso país, né? O Brasil o brasileiro é talentoso, é um povo criativo, talentoso, solidário, é um povo maravilhoso. O que precisa é oportunidade. O que nós fazemos, a indústria, por meio do SESI, do Senai, é dar oportunidade às pessoas com educação de qualidade, com esporte, com cultura, com lazer. Enfim, com exemplo, a gente forma um cidadão futuro. Cada vez que inaugurei 120 novas escolas do SESI, todas de primeiro mundo, e dezenas de outras escolas do Senai. E o nosso slogan é: aqui é uma fábrica de bons brasileiros. E é isso mesmo, uma escola de qualidade, onde a criança aprenda na sala de aula, nos laboratórios, na quadra de esporte, na boa alimentação, no exemplo, fabrica um bom brasileiro. Opa. E é isso que o Brasil precisa. Né? A gente precisa de bons brasileiros e a educação é a base para isso, sem a menor sombra de dúvidas. Grande parte dos nossos problemas não existiriam se a educação tivesse sido priorizada como deveria. Não tem a menor dúvida. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre a campanha Chega de Engolir Sapo e política. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje recebemos o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos transmitindo o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Presidente, a nova campanha da Fiesp elegeu o sapo como mascote. Tivemos o pato em 2015, o pato amarelo, e agora o sapo com hashtag Chega de Engolir Sapos. O que isso significa? Para quem é esse recado? Bom, esse recado é para os bancos, mas falando um pouquinho do pato, porque algumas pessoas falam, agora o sapo entrou no lugar do pato. Não, o pato e Era para ser PMF, né? O pato e o sapo são grandes amigos, até meio parentes. Você vê que os olhos dos dois são parecidos. Mas, na verdade, o pato ele nasceu em 2015 com uma grande campanha contra o aumento de impostos. E se conseguiu, como até tive a oportunidade de comentar aqui, inúmeras vezes evitar aumento de impostos. Os governos temem o pato, viu? Quando fala de pôr o pato, ninguém gosta da história do pato. Pois bem, e além disso, o pato ficou tão famoso que hoje o pato está no Museu de Londres como símbolo de um dos principais movimentos que tiveram no mundo. Para mim, me surpreendeu quando eu vi a notícia, até pensei que era alguma brincadeira e depois eu fui atrás e é verdade mesmo. Então, o pato hoje, ele é uma celebridade internacional. E como toda celebridade, aqueles que criticam, aqueles que gostam, enfim, até no carnaval aí teve uma escola de samba aí no Rio de Janeiro, fazendo referência ao pato, mas é assim mesmo. Uma celebridade não é querido por todos, é muito querido por alguns, contraria outros, enfim, mas o que ele defende, ele é contra o aumento de impostos. O sapo é uma outra questão, que são juros altos no Brasil. Os juros brasileiros são um absurdo. Nós tínhamos há 2 anos a taxa básica chamada Selic, que é a taxa que os bancos pagam, era em torno de 14, salvo engano, 14,25. Hoje é 6,5, ou seja, caiu bastante. Nossa! Ainda é alta, porque a inflação de 3, com 6,5 de Selic, dá uns juros reais acima da inflação de mais que 3%, no momento que o mundo, em taxas básicas de juros, estão perto de zero. Mas reduziu bastante. Mas e o spread bancário? Spread é aquela diferença entre aquilo que o banco paga e, quando ele empresta, quanto ele cobra. Os spreads bancários são um absurdo. Então, por exemplo, um cheque especial, um cartão de crédito, hoje a taxa é 330%. Imagine só, 3% de inflação, 330% de taxa de cartão de crédito, de cheque especial. Um exemplozinho. Quem há 10 anos pegou R$100 e pôs na caderneta de poupança, hoje tem R$198. O banco?
que tivesse emprestado. Se alguém tivesse usado ou usou no cheque especial ou no cartão de crédito R$100 há 10 anos, hoje está devendo R$4.394.000. Quase R$4.400.000. Ou seja, quem pôs os R$100 na poupança tem um pouquinho menos que 200. Quem tomou um cheque especial, um cartão de crédito por essas linhas, hoje deve 4.400.000. Isso mostra o absurdo que são os juros no Brasil. Então o Sapo veio para dizer assim, ó, basta esses juros absurdos. E o Sapo saiu na rua há poucos dias e de lá para cá, muitos movimentos nesse sentido. Tiveram até algumas medidas do Banco Central, no sentido isso que é o de mais importante, segurar, né? importante, é o sem reflexo dúvida. do Sapo. E também tiveram muitas iniciativas críticas, editoriais em jornais, destacando a questão dos juros elevados. E os bancos usam argumentos furados. Por exemplo, a inadimplência é alta. A inadimplência do Brasil é 4 vezes menor do que na Itália. No entanto, os juros no Brasil são 20 vezes maior que da Itália. Aliás, um dia desses, um banco brasileiro que tem agência no Paraguai, a mesma linha de crédito Paraguai tem uma inflação de 3%, 4%. O Brasil está com uma inflação menor. Não é? A mesma linha de crédito, lá o que custa por ano, aqui custa por mês, ou seja, 12 vezes mais cara lá, do mesmo banco, uma linha semelhante. Falta um discurso coerente, né? Chega. E não é para menos que os 5 maiores bancos brasileiros, o ano passado, tiveram um lucro superior às 260 empresas de capital aberto brasileiras. Não pode ser assim, né? Não. Já basta, já teve muita exploração com juros elevados, então o Sapo é o símbolo contra os juros elevados. Aos domingos, os sapos grandes ficam na porta dos principais bancos e tal. Nós não temos nada contra as instituições financeiras, elas também nos orgulham como organizações, como empresas que merecem respeito, mas tudo tem um limite. As taxas de juros são cobradas, são absurdas e a sociedade não aceita mais. Está certíssimo, está certíssimo. A gente tem uma pergunta no ponto. Pode pôr na tela, por favor? É a Fátima Oliveira de Santos. Quando vai sair do papel para a realidade a faculdade do Senai em Santos? Ô Fátima, na verdade, não tem essa de sair do papel, não. Nós tínhamos uma escola na Ponta da Praia. Aquela escola era uma escola antiga. Mudamos para o centro. Aumentamos de 10 mil matrículas para 15 mil matrículas. Aumentamos 50% o número de matrículas com essa mudança. E estamos com um projeto em fase de aprovação para a construção, sim, de uma nova escola lá na Ponta da Praia. Mas enquanto esta nova escola não é construída, a escola do Senai cresceu, está servindo, está atendendo de todas as formas. Então, não é muito essa questão de papel. E eu quero te confessar que também o que está nos fazendo pensar bastante em relação a essa construção na Ponta da Praia, que aquele é um terreno muito valorizado, não é? E estamos avaliando bastante a construção da escola naquele ponto, ou a construção como foi a ideia inicial em todo o terreno, ou talvez usarmos metade do terreno. Enfim, essa razão, por essa característica daquela localização que é excelente, sim, você conhece? Conheço. Bom, um ponto fantástico, muito valorizado, com responsabilidade nós estamos avaliando, mas sem nenhum prejuízo na formação, porque a escola do Senai cresceu 50% na oferta de matrículas, onde ela está instalada atualmente, com equipamentos ultramodernos, com simuladores para operadores no Porto de Santos, operadores de contêiner, enfim, com recursos e laboratórios dos mais modernos que possam ter no mundo, né? Aliás, hoje o senhor assinou um convênio aqui do SESI São Paulo para trazer para nós um projeto lindo, né, que já beneficia aqui em Santos mais de 600 atletas. Na realidade, esse projeto do SESI, ele chama PAF, Programa Atleta do Futuro. O que é isso? A gente usa a infraestrutura esportiva que as cidades têm, ou quando tem escolas do SESI que as escolas têm, e levamos a nossa metodologia, a metodologia do SESI no esporte, treinamos professores da prefeitura em várias modalidades. Hoje é atletismo e handebol, por exemplo, é o que nós vamos estar assinando aqui para Santos. E levamos a metodologia nossa, uniformizamos, as crianças são de 6 a 14 anos,
E com isso a gente faz com que jovens de 6 a 14 anos que não são alunos do SESI pratiquem esporte com a metodologia do SESI, com a experiência do SESI, com a supervisão do SESI, com o uniforme do SESI. Promovem cidadania, né? E com isso nós temos mais que 100 mil crianças praticando esporte e que não são alunos do SESI. Hoje nós vamos estar assinando, e aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeiro nós temos 3 mil crianças praticando esporte nesse sistema do PAF. E também estarei à tarde no Senai para lançar, nós vamos estar oficializando o programa de maio, que vamos ter o desafio de ideias, que eu comentei há pouco. 2 empresas vão lançar o desafio para vários grupos que vão encontrar soluções, né? E vamos estar lá estimulando startups aqui da região para colocarmos essas startups no programa Acelera da Fiesp, para darmos oportunidade a essas startups brasileiras. Aliás, quando fui ao Vale do Silício no final do ano passado, na região de São Francisco, nos Estados Unidos, levei 5 startups brasileiras e lá ficaram durante 3 meses do lado de startups americanas, startups israelenses, enfim. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Exato. Nós temos que olhar a modernidade e dar oportunidade. Muitas vezes uma startup começa, como um exemplo, nesta viagem do Vale do Silício, eu fui a uma empresa de microprocessadores que tinha comprado uma empresa israelense. Essa empresa israelense, há 10 anos, não existia. Começou sendo uma startup e se desenvolveu. E esta empresa do Vale americana pagou por esta empresa israelense, que era uma startup há 10 anos atrás, a bagatela de 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É isso que os brasileiros precisam ter, oportunidade de negócios, de empreendedorismo, de empresas se valorizando, empregos, geração de riqueza. Não podemos ficar curtindo crise ou curtindo aí. Chega de nós curtirmos condenação de A ou de B ou de C. A Justiça, a Polícia, o Ministério Público cumpram a sua missão de forma permanente, não é por temporadas. Deve ser de forma permanente, mas o Brasil precisa de emprego, desenvolvimento, empreendedorismo, crescimento, geração de riquezas, alegria, educação de qualidade, segurança. Isso que o país, isso que o povo brasileiro quer. Né? Pegando o final do gancho da sua fala, eu queria entrar um pouquinho na questão da política. O senhor foi colocado como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e tudo que o senhor acabou de falar serão as bases e serão o foco dos seus trabalhos, se eleito governador do estado de São Paulo? Não tenha dúvida, eu dizia há pouco a questão de coerência. Essas coisas que eu estou falando aqui, as coisas que eu acredito. E eu trabalho em cima daquilo que eu acredito. Mas sempre, se você me permitir, sempre que se fala nessa questão de candidatura, eu, com muita honra, sou pré-candidato a governador de São Paulo. É natural que, para qualquer pessoa, isso tem que ser uma honra. Eu tenho que agradecer que, em 2014, eu fui candidato a governador e tive quase 5 milhões de votos. Eu tenho que renovar sempre, reiterar o agradecimento a todas essas pessoas que depositaram esse voto de confiança em 2014. E, mais uma vez, eu vejo sondagens de opinião, pesquisas que estão divulgadas aí na maior parte das regiões de São Paulo, onde meu nome lidera essas pesquisas. Então, mais uma vez, o povo de São Paulo tem mostrado generosidade e um sinal de confiança. E eu só tenho que dizer a todos um muito obrigado. E eu estou à disposição. Eu gosto da política. Hoje a política, os políticos, alguns maus políticos, porque existem os maus médicos, os maus advogados, existem em todas as profissões, mas alguns maus políticos deixaram com que, eu diria maus políticos, não, alguns criminosos, porque aquele que comete crime, ele não é político, ele não é médico, ele não é advogado, ele é criminoso, ele é bandido. Alguns bandidos fizeram com que a imagem da política brasileira se estragasse. Só que, gente, não há uma forma melhor do que você fazer o bem do que através da política. A política é uma arte maravilhosa. Aliás, o Papa Francisco, num pronunciamento em 2013, ele disse isso. Todos os cristãos têm que ter envolvimento na política, que não há maior forma A política está em tudo, né? Está em tudo. Está de em você tudo prestar, vamos dizer, você se doar às pessoas através da política. Então, quero dizer que eu fico feliz, isso que me estimula. Eu não entrei na política, não sou um político de carreira, de vida inteira. Me filiei um dia a um partido político e resolvi me envolver na política, tanto que eu cansei de criticar os políticos. Eu falei, quer saber?
na minha vida eu descobri que quando você quer, vai lá e faz, de forma diferente para ter resultado diferente. E é isso que me estimulou e eu aceitei me filiar a um partido político. Como disse, fui candidato em 2014, só tenho a agradecer o reconhecimento que foi manifestado naquela eleição e, mais uma vez, o resultado das pesquisas aí que mostram que as pessoas aí têm uma confiança em mim, enfim. Então, o futuro a Deus pertence. Eu estou à disposição, se tiver no meu destino, se for vontade de Deus, eu vou fazer o melhor possível e vou fazer aquilo tudo que eu conheço e da melhor forma possível, enfim. Agora, isso está na mão de Deus. Vamos esperar o destino aí definir as coisas. Seguindo falando de política, nós estamos aqui numa região que abriga o nosso maior porto da América Latina, né? Nós temos Cubatão, que é um polo industrial e talvez tenha sido uma das cidades que mais sofreu aqui na Baixada Santista com a retração da economia e que tem grande expectativa, certamente, num novo governo. O teu olhar, se eleito, governador do estado de São Paulo, para a nossa região, para a nossa Baixada Santista? Bom, você falou bem aqui, a Baixada Santista tem uma importância tremenda, você citou duas questões, o Porto de Santos poderia até se chamar Porto do Brasil, Sim. Porque é por onde passa a maior parte do comércio brasileiro, comércio internacional, seja importações ou exportações, é pelo Porto de Santos. Então é um porto que serve ao Brasil, não serve a Santos, é mais... Enfim, então, por toda a importância do Porto de Santos, o foco, por exemplo, dos acessos, há um grande problema de acessos a Santos e ao Porto de Santos. Sim. Então, há necessidade. Houve avanços no Porto de Santos, se nós formos ver, a movimentação de carga cresceu bastante, mas há muito a ser feito. E, principalmente no que diz respeito ao governo do Estado, seriam os acessos ao Porto. Isso seria fundamental e muito importante. E, para isso, quando envolve lado municipal, federal, um governador tem que ter a liderança de resolver os problemas do Estado, aquilo que tiver na mão dele, que for de responsabilidade dele, e ter força política suficiente para fazer com que os prefeitos, principalmente o governo federal, porque os prefeitos passam sempre por dificuldades. Eles têm 15% da arrecadação e a responsabilidade de fazer muita coisa. As prefeituras são as que menos recebem, as que mais talvez promovam, né? São cobradas. No Estado todo é assim. Mas, de qualquer forma, então, cabe ao governador ajudar os municípios e, ao mesmo tempo, cumprir o seu papel, o papel do Estado, e fazer com que o governo federal faça o seu. Afinal de contas, o governo federal fica com a maior parte da arrecadação dos 2 trilhões de reais em impostos que são arrecadados anualmente. A maior parte, 60% disso, fica para o governo federal. Então, temos aí a questão do Porto de Santos. Você falou de Cubatão. Cubatão é um grande polo químico, petroquímico, na cadeia do aço, se destaca nessas cadeias produtivas, teve uma retração muito forte com a retração da economia, e tão logo o Brasil retome, não há a menor dúvida que Cubatão tem todas as condições para retomar os seus investimentos e crescimento. Cubatão está ao lado do Porto de Santos, Cubatão está ao lado do maior centro consumidor do país, Cubatão geograficamente está super bem instalado, enfim, bem localizada, tem já esse destaque nesses setores que já, vamos dizer, são presentes lá. Então, eu não tenho a menor dúvida que a oportunidade, no momento que o país cresce, isso beneficia a todos e as coisas retomam. Também é necessário de lembrar a ligação aí de Santos com Guarujá, que é uma novela, vira piada, você está rindo, todo mundo que está assistindo deve estar rindo também. E todo mundo que está aqui no estúdio também. Todo mundo riu, porque faz... Década de 20. Talvez. Pelo menos. Década de 20. Eu ia falar 20 anos. Não, então já falei. Muito tempo atrás. Muito bem. E está na hora de resolver. Tá na hora. Não é? Então já foi falado em túnel, foi falado em ponte, foi falado em tudo. Olha, tem que se fazer o estudo da melhor viabilidade, o melhor custo-benefício e fazer. É muita conversa mole. Essa é a diferença de quem está acostumado a ver pronto, a ver fazer. Não adianta você falar da ponte. Tem que fazer. Tem que realizar. E os carros têm que passar em cima, de lá para cá, daqui para lá e tal. É como escola. Criança tem que frequentar e aprender. Não adianta inaugurar a escola que criança não aprende, que professor não é respeitado, que tem craque na porta da escola, enfim. A segurança pública, o que adianta falar? Não, os índices melhoraram. A Polícia Militar, Civil e Técnico e Científica do Estado de São Paulo tem 130 mil homens ao todo. Temos 23 aeronaves. Os bandidos não podem vencer os mocinhos. Os mocinhos têm que vencer os bandidos e vencer
E ter segurança é quando as pessoas sentem segurança. Claro. Quando o trabalhador está seguro, quando está seguro no ponto de ônibus, quando está seguro andando na rua, quando está seguro na sua casa, quando as pessoas sentem segurança. Quando se e sente não seguro quando ao os descer a índices serra, mostram. né? Hein? Seguro ao descer a serra, porque aqui também já cansaram de... A gente já cansou de noticiar turista, morador daqui subindo ou descendo e sendo assaltado e acabando perdendo a vida. Absurdo. Também você falou de turismo. Nós temos esse litoral maravilhoso, tem que se explorar, quer dizer... Só que é uma indústria, né? É uma indústria do turismo, sem dúvida, que emprega, que gera impostos, riquezas. Aí tem um grande potencial. Movimento o comércio, movimento os restaurantes, os hotéis e tal, um grande potencial. A ligação, a VLTs, você anunciou, tem um trechinho aí que começou, não é? Mas tem que ter interligação. Essas cidades da Baixada têm que estar ligadas entre trilhas, assim como as macro-regiões. Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, tem que interligar tudo isso. Não adianta só blá, blá, blá. É hora, São Paulo merecia ser o Vale do Silício brasileiro. São Paulo tinha que ser um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sim. Não pode ser um estado rico, e um estado rico com sinais de estado que não é rico. Não é? Então a gente tem grandes desafios. E é por causa disso que eu me animo, porque se não tivesse desafio nenhum, também não teria graça nenhuma, né? A visão da iniciativa privada no poder público ajuda muito, né, presidente? Não tenha dúvida. Você sabe, muitas pessoas falam assim, não, tem que ser empresário, tem que ser médico. Não, tem que, na política, tem que estar quem gosta da política. Essa história que você ter um governador, um presidente, um país, não precisa um gerente, precisa um presidente. O que é um presidente? O que é um governador? Ele tem que ter zelo na gestão, é obrigação. Alguém que não entenda nada de gestão é incompleto, mas tem que ter o toque político também, porque você tem o relacionamento entre as casas legislativas, o relacionamento com as pessoas. Então, por isso é que existe um presidente no país, existe um governador no estado todo. Quer dizer, nem todos têm esta vocação, nem todos têm esse perfil, sem nenhum demérito. O importante é as pessoas serem felizes e fazerem das suas profissões bem feitas, com resultados bem feitos. Todos têm o mesmo valor. Agora, para um cargo majoritário, para um cargo majoritário, vamos dizer, na política, tem que haver as duas visões. Tem que ter o lado político, e eu repito, o lado político não significa coisa ruim, tem que ser coisa boa. O político daquele que entra para fazer o bem, para servir, não para se servir. Não é? E tem que ter o lado gestor, para zelar pelas coisas. E o melhor, ao invés de ficarmos perguntando quem é isso, o que vai fazer, é ver o que foi feito até hoje. Não é? Eu creio que nesses anos que presido as principais entidades do mundo, porque quando a gente fala da Fiesp, do SESI, do Senai, do Sebrae, não são as maiores entidades brasileiras, são as maiores do mundo, com orçamentos comparáveis a estados brasileiros. Exatamente. Lá foi mostrado a habilidade política e foi mostrado a gestão, seriedade e resultado concreto. Eu creio que é isso que os estados e isso que as pessoas esperam de governantes, que façam o seu papel e que sejam, vamos dizer, tenham esses dois lados, quer dizer, a habilidade para tratar... e ser bom gestor. E ser bom gestor. Só uma das coisas fica faltando a outra. Né? Aí a balança pende demais e o Brasil já assistiu isso, né? Exatamente. Já cansamos de assistir. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito, Paulo Scarfe, de agradecer a tua participação, a tua confiança em estar aqui conosco, abrindo o dia dos que moram aqui na Baixada Santista, falando com os que moram aqui na Baixada Santista, falando um pouquinho de política, de economia e mostrando o que a gente aqui sempre defende, que se a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam aí e desejo aí sucesso, felicidade, muita saúde, um excelente 2018. Ainda já estamos em abril, Sim. Mas a maior parte do ano ainda está para correr pela frente e só lembrando, todos devem levar muito a sério aí o evento das eleições gerais desse ano. Levem isso a sério, participem. Nada de não vou votar, estou revoltado, que isso não resolve o problema. Não. Encarem de frente, escolham bem e conheçam a história de cada um.
o que a pessoa fez até aquele presente momento. Quem fez coisa boa a vida inteira, eu garanto a vocês, vai fazer coisa boa. Segue fazendo coisa boa. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!